Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse sábado, dia 12 de julho, Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Jesus começa hoje dando um maravilhoso ensinamento para nós. Ele está dizendo: o discípulo não está acima do mestre e o servo não é maior do que o Senhor. Jesus aqui está nos dando a cartilha para aquele que é discípulo dele. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, o que fizeram comigo, irão fazer com vocês. Desprezo, calúnia, falsas testemunhas, e para cada um pode acontecer uma dessas coisas, ou pode acontecer todas essas coisas que aconteceram com o mestre. Então, o discípulo, ele não está acima do mestre. Jesus diz: se me chamaram de Beelzebu, o que não farão com vocês? Se chamaram ao dono da casa de Beelzebu, o que não vão fazer com seus familiares? Então Jesus aqui está dizendo, ele está nos ensinando que no segmento, e por causa do segmento, por causa da autenticidade, nós então sofreremos aquilo, que Jesus também sofreu. E é interessante que Jesus diz assim: para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como o Senhor. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que nós precisamos nos parecer com ele. E é interessante que Pedro, como Pedro negou Jesus 3 vezes? Ora, Pedro negou Jesus 3 vezes porque ele estava lá. Jesus já tinha sido pego, já tinha sido preso, estava começando ali a flagelação de Jesus, e Pedro estava lá, e quando olharam para Pedro, reconheceram Jesus. Não, você também é um dos discípulos dele. E Pedro disse: não, eu não sou. Uma outra criada do sumo sacerdote olhou para Pedro e falou: você é discípulo dele. E Pedro disse: eu não conheço esse homem. E na 3ª vez Pedro continua negando. Mas o interessante aqui, eu não quero falar da negação de Pedro, mas Pedro foi reconhecido por quê? Porque Pedro, ele andava como mestre, ele falava como mestre, ele se comportava como mestre, ele parecia com o mestre. É interessante que quando nós vamos para outro país, ou até mesmo dentro do país, e nós vamos para o interior, ou para um outro lugar onde tem sotaque, onde falam um português diferenciado, se a gente fica muito tempo lá vivendo nesse lugar, nós também passamos a falar daquele jeito. Tanto é aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro,
O interior fala diferente da capital. E se a gente for para mais interior ainda, fica diferente. Nas áreas de Minas existem muitos lugares que a fala são totalmente diferentes. O sul de Minas não fala a mesma coisa que a zona da mata. É totalmente diferente. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso que se nós somos íntimos do Senhor e passamos muito tempo com Jesus, é inevitável que a gente não se pareça com Ele. E aí é bonito, irmãos, porque aonde a gente chega? Chega quem? Qual a referência que chega quando nós chegamos? Jesus. É Jesus. É Ele que chega. É Ele que chega por quê? Porque nós estamos tão impregnados de Jesus, e aqui eu lembro de Paulo. Paulo disse em Gálatas 2:20, eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Gente, imagina isso. Se a gente tivesse a possibilidade e a oportunidade de chegasse um dia da nossa vida e a gente pudesse dizer, meu Deus, como eu gostaria de dizer isso. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. E claro, eu estou dizendo aqui apenas, eu estou muito longe disso, dizer que Jesus vive em mim. Mas quão bonito seria. O evangelho de hoje está dizendo, para o discípulo, basta ser como mestre, e para o servo, ser como seu Senhor. Nós precisamos da plena configuração a Cristo. Nós precisamos nos configurar a Cristo. E meu irmão, minha irmã, não há outro meio de se configurar a Cristo do que viver uma vida nele. Gastar tempo, passar tempo com Ele. Esse evangelho de hoje, ele está nos convidando e nos dizendo algo. Quanto tempo você passa com Jesus? Porque o tempo que a gente gasta com Jesus, o tempo que a gente passa com o Senhor, é a quantidade de configuração que Ele vai imprimir na nossa vida. Quanto mais nós estivermos numa vida de intimidade, mais nós vamos nos parecer com Jesus. Ao ponto de que quando as pessoas olharem para nós, nós precisamos desaparecer para que Cristo apareça. É isso que São João Batista disse. É preciso que eu diminua, que eu desapareça, para que Ele cresça. Então não se trata de nós, não se trata de nós nos mostrarmos, mas se trata de que Jesus precisa aparecer em nós. Agora, meus irmãos, sinceramente, quantas vezes nós vemos pessoas de igreja que dizem seguir Jesus e elas não se parecem nada com o Senhor. Não se parecem nada na fala, no comportamento, nos lugares que frequentam, nas músicas que escutam, no modo de viver, no modo de reagir à adversidade dessa vida, porque é aí que a gente conhece os cristãos de verdade, é quando as coisas não estão saindo tão bem e a gente responde como Jesus responderia. E claro, isso se chama vida virtuosa. Vida virtuosa. Então as virtudes de Cristo, elas vão crescendo em nós. E o homem velho, como nos diz São Paulo na carta aos Efésios, o homem velho vai morrendo e o homem novo vai ressurgindo. A estatura de Cristo, a imagem de Jesus. Então, a primeira parte do Evangelho quer dizer isso. Nós precisamos nos parecer com o Senhor. Agora, uma vez que a gente vai ficando parecido com Jesus, saiba, as perseguições e aquilo que Jesus viveu na vida dele, nós também vamos viver. Agora, Jesus aqui, ele diz algo maravilhoso. Ele diz, não tenhas medo dessa gente. Não tenhas medo da perseguição, não tenhas medo da calúnia, não tenhas medo do abandono, não tenham medo de nada. Meus irmãos, a palavra de hoje está dizendo para mim e para você, não tenha medo de nada, somente de uma coisa. Ora, vamos retomar o texto. Jesus diz, não tenham medo daqueles que matam o corpo e não pode matar a alma. Antes, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O que Jesus está dizendo? De que então que nós precisamos ter medo? O que pode matar a nossa alma e condenar o nosso corpo no inferno? Pecado. Somente isso.
Então Jesus está dizendo, olha, vocês não têm que ter medo de nada. A única coisa que vocês têm que ter medo é de pecar. Por quê? Porque a única coisa que pode matar a nossa alma, e matar a alma, entenda, né? Porque a alma ela é imortal, mas matar a alma para graça, matar a vida de Deus em nós, e isso nós chamamos de inferno, isso nós chamamos de privação eterna de Deus, é o pecado. Então Jesus está dizendo isso, né? Não se vende 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Jesus está dizendo para mim, olha, eu tenho o nome de vocês aqui, né? O cabelo de vossas cabeças, todos eles estão contados. O Senhor está dizendo que nada está fora do controle dele. Em outras palavras, Jesus está vendo, ele vê, meu irmão, minha irmã, ele vê a calúnia que você sofre, ele vê a perseguição, ele vê a incompreensão, ele vê muitas das vezes o abandono, muitas das vezes você querendo fazer o bem, fazer o certo, fazer a vontade de Deus, você é incompreendido na comunidade, você é incompreendido com os superiores, você é incompreendido muitas das vezes. O Senhor está vendo tudo isso, né? Seja a pressão interna, mas seja aquela pressão que vem de fora também, tudo isso o Senhor está vendo. Ele diz, até o cabelo de vossas cabeças estão contados, e ele diz, vocês valem mais do que muitos pardais. Ou seja, o Senhor está dizendo a dignidade que nós temos, a grandeza que cada um de nós tem. Então, se por um lado nós precisamos nos parecer com Jesus, Jesus está dizendo para mim e para você agora, não tenham medo. Não tenham medo desse mundo. Não tenham medo das maquinações desse mundo. Por quê? Porque eu venci e vocês em mim vencerão também. Jesus está dizendo, a única coisa que vocês têm que ter medo é de pecar. Porque, como nos diz São Paulo em Romanos capítulo 8, o que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Tempestade, prisão, cadeia, principado, potestade, nada pode nos separar do amor de Deus. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus é o pecado. E disso Deus nos livre, porque nós queremos se parecer a cada dia com o Mestre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.